Pessoal, a hashtag Restore the Snyderverse está bombando demais. Nos últimos dias, a hashtag conseguiu subir mais de 1,5 milhão de tweets. E por causa disso, o movimento conseguiu quebrar todos os recordes possíveis, ultrapassando até mesmo o número de hashtags que se usou lá no Vingadores Endgame. O que, na minha opinião, só mostra que as pessoas realmente querem uma continuação do Liga da Justiça Snyder Cut. Mas nem tudo é perfeito. E em cima de todo esse movimento, também há espaço para ignorância e pessoas completamente mal intencionadas. Então, gente, se preparem porque esse vídeo aqui, tá muito polêmico. Então, bora pro vídeo. Beleza, então, vamos começar falando como é que começou, todo esse negócio da hashtag Restore the Snyderverse. Essa hashtag já existia antes do lançamento do Snyder Cut. Contudo, ela começou a ganhar força mesmo depois que o filme foi lançado, já que as pessoas viram o filme e ficaram muito empolgadas, com uma possível continuação do Snyder Cut, que iria colocar a Liga da Justiça do Zack Snyder nesse futuro distópico contra o Darkseid e um Superman do mal. Essa premissa de história fez com que muitos fãs aderissem ao movimento do Restore the Snyderverse. Esses fãs perceberam que uma continuação desse filme seria épico demais e poder realizar aquele sonho de garoto de ver uma Liga da Justiça live action enfrentando o Darkseid com certeza falou mais alto para essas pessoas. E então, essas pessoas que nunca de fato pertenceram ao movimento Release Snyder Cut, se juntaram ao movimento dos fãs do Snyder, para restaurar de alguma forma o universo do Snyder. O que ninguém realmente esperava de fato é que essa hashtag seria aderida por tantas pessoas assim. E pela primeira vez na história, eu vi vários fãs, seja de DC, seja de Marvel, ou seja de outros lugares, meio que se unindo para levantar essa hashtag. E assim, a hashtag do Restore the Snyderverse começou a bombar em todos os lugares. Até que na semana passada, a gente teve aquela entrevista da CEO da Warner Media Studios. E a entrevista dela foi assim, catastrófica. Foi exatamente como eu disse que iria acontecer no outro vídeo. Foi aquela entrevista que mais dividiu os fãs do que agregou. Colocou num lado da sala o pessoal que quer ver uma continuação do Snyder Cut e do outro lado da sala o pessoal que não gostaria que o Snyder continuasse fazendo filmes da DC. O problema é que faltou visão para ela. Faltou ela entender que não é um ou outro. Existe um meio termo para isso, que é onde eu acho que estou encaixado. Mas a entrevista dela começou a ter consequências quase que imediatas. E o pessoal que gostaria de ver uma continuação do Snyderverse, marcou um dia lá para fazer um monte de retuitaço em cima da hashtag Restore the Snyderverse. Que foi aquele dia na quinta-feira, que a hashtag bombou pra dedéu, conseguiu mais de 1 milhão de tweets. Foi um negócio realmente incrível. E bem, Anis Sarnoff, se você tava achando que o pessoal que queria a continuação do Snyder Cut era minoria, eu peço realmente que você entre nas redes sociais e veja que esse movimento realmente extrapola a bolha daqueles que são seguidores do Snyder. Não são apenas os seguidores do Snyder que querem ver uma continuação. São muitas pessoas que gostaram do Snyder Cut, que são fãs da DC e gostariam de ver um filme da Liga da Justiça contra o Darkseid, que veem os anúncios dos novos filmes da DC e ficam se perguntando por que estão anunciando o filme do Homem-Hora, sendo que tem aqui esse filme do Superman que de repente dá até mais dinheiro e muitas pessoas mais querem ver. É exatamente esse ruído de comunicação entre o fã e a empresa que a entrevista da Anis Sarnoff criou. E fazer 1 milhão de tweets no mundo inteiro em cima de um assunto é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o Vingadores Endgame, na época, conseguiu 1 milhão. E foi Vingadores Endgame. Então, esse dia da quinta-feira é um dia que fica muito pra história. Um dia que os fãs da DC se organizaram para pedir um filme que a empresa não gostaria de fazer. E serve principalmente como um grande alerta para dizer para a Warner que, apesar de eles terem esse plano aí do multiverso, também há espaço para outras coisas. Afinal, quem falou de multiverso dentro dos filmes da DC foi a própria Warner. Então, no multiverso onde pode existir o filme do Homem-Hora,
não entra na minha cabeça que não pode existir uma continuação do Snyder Cut. É por isso que eu fico assim tão revoltado com essas entrevistas. Se eles nunca tivessem falado em multiverso e sim em reboot, eu iria torcer muito o nariz em não ter uma continuação do Snyder Cut, mas eu iria entender. Eu iria entender o que eles estariam fazendo por causa do reboot que eles querem fazer. Mas foram eles que falaram em multiverso. E no multiverso da DC cabe todo mundo. Cabe todas as visões possíveis. Então é por isso que na minha cabeça, às vezes, não faz sentido algumas declarações. Mas assim, ó, não é como se eu não tivesse críticas a essa hashtag do Restore the Snyderverse. Eu acho sim um movimento muito legal. Eu acho que os fãs têm mesmo que se unir e colocar a hashtag para mostrar para uma empresa o que elas querem. E não só o que elas acham que os fãs querem. Tem que ter uma relação mais aberta entre as empresas e os fãs. São os fãs que carregam a marca. Foram os fãs de Star Wars que seguraram Star Wars entre o episódio 6 e o episódio 1, que o George Lucas não queria fazer. Ou os fãs de Star Trek, que ficou anos sem ter conteúdo, mas eles sempre estavam lá. Foi aquele negócio que você não pode tratar mal. E você tem que entender o que os fãs querem. Você não precisa fazer tudo que os fãs querem e pedem. Até porque se fosse isso, colocava os fãs para controlar tudo. Não, respeita também as visões dos diretores e o que eles querem fazer. Mas escuta também os fãs, não diminui o que eles querem falar. Não diminui o movimento que eles estão fazendo. 1 milhão de tweets, você não pode ignorar isso. Não dá para simplesmente ignorar. Você tem que endereçar em alguma medida. Mesmo que seja para falar que você não vai fazer nada. Mas você não pode simplesmente ignorar. Contudo, eu preciso dizer que eu não gosto muito dessa hashtag Restore the Snyderverse. Não porque eu não apoio ela, mas porque ela não deixa muito claro o que você quer com ela. Afinal, o que é o Restore Snyderverse? É uma continuação do filme do Snyder Cut, mais um filme? É restabelecer todos os projetos que estavam em andamento? É colocar o Snyder de volta para encabeçar todos os projetos? Qual das 3 opções que é? Não há uma resposta. Cada uma das pessoas que retweetaram essa mensagem vão falar uma coisa diferente. Para mim, o Restore the Snyderverse é fazer uma continuação do Snyder Cut em paralelo a todos os outros projetos que eles estão fazendo. Isso para mim é o Restore the Snyderverse. Porque quando eles falam que o Snyder concluiu a sua visão com a sua trilogia, isso não é verdade, é mentira. Ele não concluiu a sua visão. Ele deixou um monte de cliffhanger para fazer um 4 ou até mesmo um 5. Eu acho que dava para pelo menos fazer mais um, tanto em formato de filme ou em formato de série, e ver se tem audiência. Ou sei lá, libera dinheiro só para um piloto e vê como sai. Vê se tem audiência. Mas eu acho que depois do Snyder Cut, ignorar qualquer possibilidade de continuar esse filme, na minha cabeça, é loucura. Contudo, para outras pessoas, o Restored Snyderverse é outra coisa. É colocar o Snyder de volta no meio do universo DC e reestabelecer tudo que ele estava querendo fazer originalmente. E isso daí, eu pessoalmente não sou a favor. E não porque eu não gostaria de ver isso acontecer, mas porque eu sei que isso é completamente fora da curva e impossível de acontecer. Não há nenhuma possibilidade deles cancelarem 10 filmes que já estão em produção e retomar projetos que já foram cancelados. Só para cancelar um e colocar o outro em ponto de bala para gravar, você vai levar uns 2 anos. E daí, a gente vai ficar 3, 4 anos sem filmes da DC? Não dá. Então, o que me incomoda com a hashtag é que ela passa a impressão de que não há um objetivo grande centrado no que eles podem fazer. Cada um dessas 1 milhão de pessoas tem expectativas diferentes do que é o Restored Snyderverse. E quando você tem um movimento assim que não tem um foco, a chance de você perder o seu grande objetivo é muito grande. É por isso que eu adorava a hashtag do Release Snyder Cut. A hashtag dizia claramente o que você queria fazer. Divulguem o Snyder Cut. Deu, era isso, esse era o objetivo. Objetivo traçado e objetivo conquistado. Agora, quando você tem uma hashtag que é assim tão ambígua, você dá margem para malucos totalmente sem sentidos fazerem o que eles bem entenderem. E uma dessas coisas completamente sem sentido é esse negócio de boicote de filmes da DC e filmes da Warner. Porque assim, ó, acreditem se quiser, teve gente que entrou na página do IMDb do Godzilla vs Kong e começou a dar nota 1 pro filme porque a Warner não vai restabelecer o Snyderverse. Poxa, gente, o que o filme do Godzilla vs Kong tem a ver com a DC? Nem foi o mesmo estúdio que fez o filme. A Warner tem vários estúdios que vão fazendo os filmes de forma independente, reportando para uma pessoa maior. Mas a pessoa maior não tem o controle de todos
todos os filmes. Então são atitudes que realmente não fazem o menor sentido. E eu gosto de comparar isso com futebol, porque eu sou muito apaixonado por futebol, vou em estádio, torço, canto, e eu consigo ver muita semelhança dos fãs da DC, dos fãs da Marvel, com torcedores de futebol. Há milhões de torcedores de futebol no Brasil. E tem os torcedores bons e os torcedores ruins. Os torcedores bons são maravilhosos. Eles cantam, eles vibram, eles conseguem arrecadações, eles ajudam pessoas pobres. É mais ou menos como o movimento Snyder Cut, que consegue arrecadar $500 mil para associações. Esse é o verdadeiro movimento Snyder Cut. Mas no futebol também há os torcedores ruins, que quando o time tá em crise, vai lá no aeroporto para fazer pressão em cima do time, esperando que isso vai fazer alguma diferença no futebol. Não vai fazer nenhuma diferença. Porque na imposição, no ódio, na pressão, você não consegue fazer nada nesse mundo. E quando a gente leva essa mesma mentalidade para as coisas da DC, a gente vê claros paralelos de pessoas dando dislike no trailer do Esquadrão Suicida, porque isso é uma forma de protesto, porque a Warner não vai fazer os filmes do Snyder. Gente, o Snyder é um dos produtores do Esquadrão Suicida do James Gunn. Não faz sentido nenhum boicotar esse filme. Aliás, não faz sentido nenhum boicotar nada. Não faz sentido nenhum começar a ameaçar dirigente como essa Annie Sarnoff. Não faz. Você só convence essas pessoas mostrando o número numa tabela de Excel quando estiverem numa reunião e eles perceberem que o movimento é gigante o suficiente para dar dinheiro para eles. É assim que eles vão perceber. Não é chegando na rede social deles e começar a xingar a mãe deles. Isso daí não ajuda ninguém, só vai fazer com que eles te bloqueiem. E o pior, só vai passar uma imagem muito ruim para um movimento Snyder Cut, que infelizmente para as pessoas que estão de fora já tem uma imagem muito ruim. Porque infelizmente quando você tem algumas maçãs podres no meio de um saco, todo mundo julga o saco como maçã podre. Mas são 1, 2 entre 30. E esse é o movimento Snyder Cut. Não são essas 1, 2 pessoas que ficam entrando na página do Godzilla dando nota 1, porque elas não representam ninguém. E como alguns, eles não representam o todo. Hoje tem muita pessoa que não gosta dos filmes do Snyder porque tem implicância com o fandome tóxico do Snyder. E porque essas pessoas estão tomando as dores de alguma coisa que eles viram e presenciaram, e elas descontam toda essa frustração em cima do Snyder, que é o cara que menos tem a ver com isso. Então, quando você começa uma corrente de ódio, seja falando mal da filha do Zack Snyder, ou seja do outro lado da corrente do cara que fica falando mal do James Gunn, essas pessoas ficam criando correntes de ódio que é alimentada com mais ódio e que não funciona com nada. Realmente, no final do dia, isso daí não ajuda ninguém. O release Snyder Cut deu resultado porque ele tinha um foco muito claro. Ele, além de querer ver o filme, ajudava movimentos sociais. E ele tinha empatia dos atores por também querer participar também. Quando a Warner viu que a Gal Gadot, o Jason Momoa estavam participando do release Snyder Cut, eles começaram a ver a hashtag de uma forma diferente. O que eu quero dizer com todo esse vídeo é que o universo DC, ele é extremamente rico. E ele cabe sim duas visões completamente diferentes, seja do Snyder, seja do James Gunn, seja do Matt Reeves, ocorrendo ao mesmo tempo. A gente já chegou no momento que as pessoas compreendem o que é multiverso. Claro, meu pai e minha mãe talvez não entendam completamente, mas é por isso que o filme do Snyder cabe muito mais numa plataforma como a HBO Max, que é uma plataforma para nichos, do que tentando a sorte fazendo bilheteria no cinema, que é um cinema para todo mundo. Hoje a gente chegou nessa etapa que dá para conviver com tudo ao mesmo tempo. Não precisamos escolher. E quem falou em multiverso foi a Warner. Cabe visão do Snyder, cabe visão do Matt Reeves e cabe visão do James Gunn. Dá pra todo mundo brincar nessa caixa de areia. O George Lucas com Star Wars, quando ele não tava fazendo os filmes de Star Wars, ele permitiu que um monte de gente começasse a fazer continuações do seu universo em livros. E eram visões completamente diferentes da dele. E ele não ficou incomodado com isso. Na verdade, ele viu isso como uma oportunidade para expandir ainda mais o universo dele. Então, você que não concorda com a visão do Snyder, não dê hate porque você não concorda com o que o Snyder faz nos filmes dele. Que o Superman dele não sorri ou porque o Superman dele não tem esperança. Você tá no total direito de não gostar do filme dele. Mas entenda que ele pegar o Superman e levar o Superman pra onde ninguém tinha levado antes no cinema é uma coisa bom. Ele tá desafiando os limites do Superman e vendo onde esse personagem pode chegar. Isso se chama oxigenar uma franquia. Porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo com um personagem, acontece um negócio chamado de flanderização de um personagem. Que as pessoas esperam tanto que o personagem haja de um jeito
que ele agir desse jeito é ruim pro personagem. E do outro lado tem os fãs do Snyder que estão apoiando o Restore the Snyderverse, mas esses fãs não podem pegar a frustração que eles estão sentindo com a Warner e descontar em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o assunto. É o caso de todo mundo envolvido no filme do Godzilla vs Kong. Eles não têm nada a ver com isso, eles não precisam sofrer com isso. A nota do IMDb deles não precisa cair porque a Warner não vai fazer o Snyder Cut 2. Então, como fã da DC que realmente tá bem no meio dessa divisão, eu espero que todo mundo consiga se entender e enxergar que dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E que a Warner perceba isso também. E não se deixe envolver por visões de egos que um e o outro, porque tem espaço para todo mundo. O movimento do Restore Snyderverse é lindo, tem que continuar, mas tem que ter foco. E acima de tudo, não pode ter ódio, não pode ter essa mentalidade de sabotagem, de tática de guerrilha, porque não funciona no século XXI. E acima de tudo isso, tem que pensar como que o Snyder iria pensar. Vocês acham que o Snyder quer que boicotem um filme do Esquadrão Suicida, na qual ele é produtor? Que boicotem um filme do Aquaman 2, que ele ajudou a construir? Que boicotem um filme do Shazam, que o cara lá é amigo dele? Claro que não, não é assim. Então vamos caminhar na rota do bom senso, na rota que pode realmente mudar as coisas, porque essa é a rota que eu quero participar. É a rota onde a gente cria uma hashtag e a hashtag realmente faz a diferença a ponto de um estúdio perceber a vontade dos fãs. Mas não é a rota de fazer mal, de boicotar, porque eu ainda gosto de coisas da DC. Aliás, isso vai fundamentalmente contra toda a mensagem que foi o Snyder Cut. E é isso, essa é a minha opinião mais sincera sobre o assunto. E eu sei que ela é polêmica, porque é uma opinião que fica realmente no meio, no centro do negócio. E hoje, na internet, estar no meio de alguma coisa nunca é bom, porque você fica como passador de pano. Mas enfim, essa é a minha opinião, a mais sincera possível. Por favor, também comentem aí, que eu tô muito curioso pra ver a opinião de vocês. Mas também vamos comentar respeitando a opinião de cada um, porque é isso que mais importa. E é sobre isso as histórias da DC Comics. Escutar e agregar e unir. E esse foi o vídeo sobre o boicote do Restore the Snyderverse. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.